Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Na semana passada nós lemos até o versículo 11 para termos uma noção completa desta ideia do que Paulo está falando aqui no nosso presente sermão. Este presente sermão tem o título O Dia do Senhor e a Conduta dos Crentes. Semana passada nós vimos apenas a introdução a isso daqui. E hoje nós vamos ver este primeiro ponto. O primeiro ponto eu dei o título de O Dia do Senhor e o Seu Tempo. É isso que vamos ver primeiro. Está no versículos 1 ao 3. Vamos ler, portanto, versículos 1 ao 3. Diz assim na versão King James atualizada. A Clay leu na King James Fiel. Eu vou ler na King James atualizada. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Podeis sentar, em nome de Jesus. De que forma deve ser a conduta do crente diante da vinda do Senhor? Lembrando aos irmãos que a vinda do Senhor, ela não é iminente. Nós sempre ouvimos falar isto. A vinda do Senhor é iminente. O que significa iminente? Que ela pode acontecer a qualquer hora. Deixe-me dizer outra coisa ainda para você. Preste bem atenção. Algumas pessoas dizem, pastor, mas Jesus não volta agora, mas ele pode voltar para alguém. Quando alguém morre, Jesus voltou para ele. Não é verdade. Mais uma coisa que nós falamos e não é bíblico. Quando um crente morre, não é Jesus que veio para ele, é ele que foi para Jesus. Paulo diz o quê? Parti e estar com Cristo, e não Cristo veio para mim. Eu que fui para Cristo. Jesus falou que quando um servo de Deus morre, os anjos vêm e pegam a sua alma e levam para o seio de Abraão, para o paraíso. É ele que vai a Jesus, não é Jesus que vem a ele. Então nem assim está correto nós dizermos que Jesus voltou para fulano. Não. Mas o nosso texto está mostrando qual é a postura que nós temos que ter em relação à vinda de Jesus. Jesus não virá a qualquer hora. Sim, ele virá em uma hora que nós não sabemos, que nós não esperamos. Porém, esta iminência, que ele pode vir a qualquer momento, de supetão, não. Alguns sinais antecedem a vinda do nosso Senhor. E esses sinais vão se tornando mais claros. Quem acompanha as reportagens deve estar aí agora consciente do sinal do terremoto. Terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria. Já 30 mil mortos. E pode ter mais do que isso ainda. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, isto é apenas um sinal de que Jesus está perto de voltar. Já está acontecendo um outro sinal, um sinal espiritual, chama-se apostasia. As pessoas estão abandonando a fé. Ah, o pastor está falando de pessoas que saem da igreja? Antes fosse só isso. Mas são pessoas dentro da igreja que abandonaram a fé. Elas estão dentro da igreja e pregando outro evangelho. Os sinais que Jesus disse têm que acontecer antes da sua vinda. E o grande último sinal, ou os dois grandes últimos sinais, são a manifestação do anticristo e a grande tribulação sobre a igreja do Senhor. Porque a igreja estará aqui, na grande tribulação. Pois bem, vejamos então qual é a recomendação que o apóstolo Paulo dá à igreja para que a igreja caminhe, de que forma ela deve caminhar nesses dias em que ela espera Jesus. Então, o primeiro ponto é este, o dia do Senhor e o seu tempo. Primeiramente, eu quero definir a expressão dia do Senhor. Paulo não está usando um termo novo. Não foi Paulo que começou com esse termo dia do Senhor. Ele já era usado pelos profetas do Antigo Testamento.
esse termo dia do Senhor já era usado por Isaías, Jeremias, Amós, os profetas da antiga aliança já falavam do dia do Senhor. E o teólogo William Barclay, ele diz assim, para definir o que é o dia do Senhor, presta atenção, ele diz: para o judeu, todo o tempo estava dividido em duas eras. A era presente, que se considerava absoluta e irremediavelmente má, e a era futura, que seria a época de ouro de Deus. Mas entre as duas eras estava o dia do Senhor. Esse dia ser terrível seria como as dores de parto de um mundo novo, um dia em que o mundo atual seria destroçado e através do dia do Senhor nasceria um outro mundo. E esta é uma definição perfeita, correta, embora William Barclay não recomende tudo dele, para os irmãos, mas ele fez uma definição clara. O que é o dia do Senhor? É o dia do intervalo entre a era presente que nós vivemos, que é má. Não queira achar coisa boa neste mundo. E se você se sente atraído por alguma coisa deste mundo, tem alguma coisa errada com você. Com você. Então, entre esta era e a próxima, que é a era de Deus, a era de ouro de Deus, existe um dia que vai colocar uma divisão nesse meio, e é o dia do Senhor. E não é um dia nada bom. Como exemplo, vamos ver essa expressão em algumas passagens. O profeta Isaías, no capítulo 13, versículo 9, profetizando contra a Babilônia, ele diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. E depois disso aqui ele fala do sol que vai cair, a lua que não vai dar luz, estrela caindo do céu. Essas expressões cataclísmicas que fazem realmente parte da expressão o dia do Senhor. Isso é muito comum quando se usa esta expressão. Jeremias profetizando contra o Egito, Jeremias 46, 10, ele diz assim: porque este é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários, a espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao Eufrates. Olha, isso aqui são expressões dos profetas contra as nações daquela época que oprimiam o povo de Deus e assim se tornavam também inimigas de Deus. Mas hoje, quero dizer algo para os irmãos: todas as nações hoje são inimigas de Deus, todas elas. Então, quando, até no nosso estudo, que terça passada nós tiramos para responder sobre o filme, que foi indicado pelo nosso irmão Álvaro, para nós assistirmos. Terça passada, então, o estudo inteiro foi para demolir as ideias daquele filme. Porque realmente, quando nós olhamos para o sofrimento humano, principalmente para seres, aos nossos olhos eles são indefesos, porque na realidade, todo ser, toda criatura é indefesa quando Deus quer destruí-la. Nós olhamos para as crianças, ficamos com dó, mas criança morrendo no terremoto, e muitas vezes, irmão Carlos, ficamos assim empolgados quando resgatam uma criancinha com vida, cordão umbilical. Nossa, Deus tem um propósito com essa criança. A televisão coloca resgate de um cachorro, põe aqui as câmeras, venham todos ver o cachorro que foi resgatado. É assim que nós estamos neste mundo de hoje. As pessoas ainda querem achar alguma coisa boa aqui, mas eu digo para vocês: primeiro, diante de Deus não existe inocente, seja criança ou adulto, não existe inocente. Segundo, diante de Deus não existe pessoas que se defendam. Ninguém pode se defender diante de Deus. Deus é o pior inimigo do homem. Não é o diabo, é Deus. Uma pessoa disse para mim, mandou um vídeo: será que tem razão este pregador? Porque o pregador falava: a Turquia matou 24 cristãos, olha aí o que Deus está fazendo e está respondendo. Eu não sei se é por isso, mas eu sei que a Bíblia diz que, por causa do sangue dos santos, o Senhor vai começar a exercer vingança sobre as nações. E isso não é só Turquia, Síria, não.
porque o sangue dos santos não está somente naqueles mártires que morrem, vamos dizer assim, assassinados pelas religiões fundamentalistas, pelas religiões intolerantes e também pelo sistema intolerante, impositivo, estatal, como o comunismo, por exemplo, que também mata cristãos. Não é só isso. Qualquer pessoa que se levanta contra a igreja de Jesus já é inimiga de Deus. E não interessa quem vai estar debaixo da ira de Deus. Você acha que naquele terremoto 30 mil pessoas não morreu crente? Claro que morreu crente. Crente morreu lá. Então a ira de Deus também pega crente quando... Meu irmão, a ira de Deus, veja bem, quando ela começa, um exemplo, nesse exemplo que nós estamos dando, num terremoto, quando a ira de Deus começa num terremoto, ela não termina ali não. Ela não termina ali. Você sabe o que acontece com várias pessoas que morreram no terremoto? Elas vão acordar no inferno, e a ira de Deus continuará lá sobre elas. E o crente? Morreu num terremoto, ele é recebido na glória. Então não tem ira sobre ele. Então não tem. Ainda que ele passe pelas mesmas circunstâncias do ímpio. Porém, quando a Bíblia diz que nós já estamos livres da ira de Deus, isto é verdade. Está aqui no capítulo 1, você voltar lá. Capítulo 1, verso 10, capítulo 5, até o verso 9 aqui mesmo, onde nós estamos. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está em Cristo, não interessa se você vai morrer de terremoto, de acidente, assassinado, se você vai morrer doente, velho, ou novo, ou criança, não interessa. Interessa é que a ira de Deus não está sobre você por causa de Cristo Jesus. E quando você fechar os olhos aqui, acordará, como disse Davi no Salmo 17:11, Senhor, quando eu acordar, eu me satisfarei olhando a tua semelhança. É isso que interessa. Contra o próprio povo de Deus, Deus também usou o profeta Joel para anunciar o dia do Senhor. Veja, Joel 1,15. Que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. E olha que Joel estava profetizando contra o povo de Deus. E Amós, outro profeta, ele chega a condenar o povo que almejava que chegasse o dia do Senhor. Amós capítulo 5, 18 e 20 diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Por que desejais o dia do Senhor? Ele está dizendo como se fosse dizer hoje, os pastores para os crentes: você que diz que é crente, eu que digo que sou crente, mas se andarmos nas trevas, por que desejamos que venha o dia do Senhor? Porque para aqueles que andam nas trevas, a vinda do dia do Senhor será uma assolação, uma destruição. Mas para você que anda na luz, o dia do Senhor será grandioso, será maravilhoso. Então, o que eu quero dizer, Paulo não estava usando aqui uma expressão nova. Ele já conhecia isso do Velho Testamento. E a Bíblia que eles usavam na época do apóstolo Paulo era o Velho Testamento. Então, uma das expressões que frequentemente eles usavam é esta: o dia do Senhor. Conforme Paulo vai repetir esse termo na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. Ele fala assim: o dia do Senhor não será assim, sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Paulo está dizendo que o dia do Senhor vai acontecer somente depois que o anticristo chegar. E tem um monte de igreja ensinando que não, que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, sendo que Paulo disse que não. Primeiro tem que vir a apostasia, e nós já estamos vendo a apostasia. E depois tem que se manifestar o homem da iniquidade, que não manifestou ainda. Então, Jesus não vai voltar a qualquer momento. Primeiro tem que manifestar o anticristo, e primeiro tem que haver a grande tribulação sobre a igreja. Pedro também, na segunda carta, capítulo 3, verso 10, ele fala que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então, tendo entendido agora que Paulo aqui está falando do dia da vinda do Senhor, que é a parousia, sobre a qual já
foi dito, né, no capítulo anterior, concluímos que este dia é sim dia de vingança e dia de destruição, conforme lemos segunda carta aí, estamos na primeira, mas na segunda carta, capítulo 1, verso 8, olha o que o apóstolo diz, ele diz assim, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele vingará os que não conhecem. Ah, pastor, mas ele não conhecia, que culpa ele tem? Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10, né? Verso 17, Paulo diz assim, porventura não ouviram? Será que não mesmo? Pois se no Salmo 19 diz que por toda a terra se faz clamar a grande e poderosa majestade criativa de Deus através das coisas naturais, do sol, da lua, das estrelas. A Bíblia diz que eles proclamam a glória de Deus, proclamam. Então quem é que não ouviu? Ouviu. Mas não quiseram conhecer a Deus, ou seja, reconhecer a Deus e lhe dar glória. E como o ser humano no pecado não quer realmente dar glória e graças a Deus, então ele será vingado por Jesus Cristo na sua vinda. Porém, esse dia trará consigo também livramento e alívio. Olha, a segunda carta, capítulo 1, verso 7. E quanto a vós que sois atribulados, ele está falando para os crentes, tá? Pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Vocês terão alívio. Tem crente que quer ter alívio na terra. Por que nós queremos ter alívio na terra? Porque parece que a terra ainda nos agrada. E aí queremos ter alívio aqui. O dia que você olhar para esta terra com a verdadeira feição que ela tem, que é uma terra apodrecida, você sentir nojo deste mundo, então você não vai querer ter paz aqui não. Você fala, não Senhor, eu prefiro a nova terra mesmo, o novo céu e a nova terra. Mas enquanto nós estivermos tendo alguma esperançazinha neste mundo, nós vamos ficar, não Senhor, melhora as coisas aqui, né? Eu ainda preciso fazer algumas coisas. E observe que essas algumas coisas não é para Deus, é para mim. Eu preciso estudar, me formar, preciso casar, preciso ter filho, preciso comprar um carro, ter um diploma, eu preciso ser alguma coisa. Nunca é para Deus. Um dia eu pregando sobre a volta de Cristo, final do culto o irmão falou, não pastor, Jesus não pode voltar agora porque eu ainda não casei. Aí passado muito tempo, né, Jesus não voltou, ele casou. Agora ele está pedindo para Jesus voltar. É. Então, o apóstolo Paulo deixa claro que não é só a ira do pai, ou a ira, mas sim do pai e do filho. Como também lá em Apocalipse, né, o apóstolo João diz lá no capítulo 6, versos 16 e 17, quando todo mundo começar a fugir da ira daquele que se assenta no trono, que é o pai, e da ira do cordeiro, que é o filho. Imagina o pai e o filho irados contra... Bastava o pai, mas o filho também vai se irar na sua vinda, ele virá com manifestação de ira. Agora vejamos sobre o tempo. Primeiro eu expliquei o que é o dia do Senhor, tá? O que é o dia do Senhor? É o dia de ira. Não é dia de arrependimento, é dia de... Não, é dia de ira, de vingança, é dia de destruição. Eu te pergunto, você está preparado para o dia do Senhor? Você está pronto para o dia do Senhor? Se você clama, eu quero o dia do Senhor, eu te pergunto, se o Senhor voltasse agora, você estaria pronto para o dia da ira dele? Você tem certeza que ele estaria irado ou que ele estaria amando você? Lembre-se que não é o amor desse mundo não, tá? O mundo fala assim, não, Deus ama todo mundo. Veja o que a Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz. Isso é o povo que fala. Eu não tenho nada com o que o povo fala. Eu tenho com o que a Bíblia fala. O povo diz, Deus ama todo mundo. A Bíblia diz assim, não ame o mundo. Se alguém aí amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ué,
Olha o tanto de gente que ama o mundo. Como é que você quer dizer que o amor do Pai está nele? Se a Bíblia diz que não está. Eu já falei, irmãos, eu não tenho compromisso com nenhuma afirmação que o mundo faz. E nem compromisso com nenhuma afirmação que crente que não lê Bíblia faz também. Não tenho. Meu compromisso é com a afirmação que a Bíblia faz. E a Bíblia diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quantas pessoas amam o mundo? Milhões, milhões, bilhões de pessoas amam este mundo. E vem dizer que o amor do Pai está nele? A Bíblia diz que não está, eu fico com a Bíblia. Agora eu vou te perguntar, você ama o Senhor? Amém ou não? Amém. Mesmo que não seja, né? Mas você falou, tá bom. Você ama o Senhor? Amém. A Bíblia diz assim, 1 de João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, tem um monte de gente que não ama a Deus. Se ele não ama a Deus, é porque Deus não o amou. Então como é que você diz que Deus ama todo mundo? Eu fico com a Bíblia. Então vamos ver o tempo. Paulo diz no verso 1, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. No grego ele diz assim, sobre, porém, o Cronos e o Kairos, irmãos, necessidade não tendes vós que vos escreva. Vou repetir, olha, sobre, porém, o Cronos e o Kairos, irmãos, necessidade não tendes vós que vos escreva. Antes de explicar por que Paulo disse que não havia necessidade de escrever sobre isso, vamos interpretar esses dois substantivos que eu falei aqui, Cronos e Kairos. O que é Cronos? É a palavra grega de onde vem a nossa palavra cronologia, cronômetro. Essa palavra significa tempo no grego, e ela tem a ver com tempo quantitativo, o tempo que se conta, como o próprio nome diz, o tempo que se cronometra, o tempo que se mede, né? O tempo que se cronometra é, como é que chama aquela repetição? Redundância. Cronos é o tempo que se mede, por isso o tempo quantitativo. Kairos, por sua vez, é o tempo qualitativo, isto é, a hora da chegada, a hora exata da chegada. Então, se a gente fosse traduzir o versículo 1 mais facilmente, nós leríamos assim, irmãos, sobre quanto tempo falta, Cronos, e qual a hora exata da chegada de Jesus, Kairos, nós não sabemos, e devemos dizer para vocês que será como ladrão. Paulo agora ele usa a mesma expressão, Cronos e Kairos, que Daniel usou em Daniel 2,21, tempos e épocas, nossa Bíblia traduziu assim, tempos e épocas. Quanto aos tempos e às épocas, Jesus também usou esse termo em Atos 1,7, quando os discípulos perguntaram para ele, será neste tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Ele, quanto aos tempos e épocas, não vos compete saber. Jesus usa essa expressão, Cronos e Kairos. Essa é uma curiosidade natural do homem, a qual leva a cometer erros e fraudes, como foi o famoso caso de Guilherme Miller. Quem não conhece Guilherme Miller, ele foi um pastor batista do século XIX, que calculou a vinda de Jesus para outubro de 1843. E todo mundo acreditou, porque ele era um homem piedoso, ele era um pastor que realmente buscava Deus e estudava as Escrituras. E então subiram no monte com ele, uma grande multidão de crentes, de batistas, de outras igrejas, presbiterianos. Os presbiterianos ouvem isso, vai ficar bravo, vai dizer, nenhum presbiteriano subiu para lá. Mas foram muitos crentes que subiram ali e ficaram juntos com o pastor Guilherme Miller, que calculou a vinda de Jesus para aquela data de outubro de 1843. E eles esperaram o dia inteiro, a noite inteira. E Jesus não veio. E eles perguntaram, e aí, pastor? Aí ele, eu vou para casa e vou fazer os cálculos de novo. E aí fez os cálculos. Irmãos, eu descobri, eu errei por um ano. Jesus vai vir em outubro de 1844. E então subiram no monte de novo. E entre esse povo que subiu o monte outra vez, estava o conhecido James White e a sua futura esposa, Ellen White.
a mãe dos adventistas. E ali estavam juntos com o pastor batista Guilherme Miller. Jesus não veio de novo. Eles desceram. Foi chamado aquele dia o dia do desapontamento, de tão grande que foi a decepção de Guilherme Miller e seus seguidores. E Guilherme Miller diz a história que ele pediu afastamento do pastorado, se arrependeu da bobagem que ele fez, voltou a congregar no banco e ficou até o fim de sua vida. Já Ellen White, o que ela diz? Venham aqui, que eu recebi uma visão de Deus. Guilherme Miller não errou, ele só não entendeu. Ela disse, Jesus voltou sim, mas ele não voltou para a terra, como Guilherme Miller esperava, ele voltou para entrar no santuário celestial e começar a fazer a intercessão e a expiação por nós. Então, a partir de outubro de 1844, os adventistas guardam como se fosse o maior dia para eles, maior quase que o sábado, porque foi o dia que Jesus entrou no santuário celestial e começou a fazer toda expiação, toda intercessão, tudo aquilo que ele deveria fazer e não foi concluído na terra, ele vai concluir lá no céu. Sendo que o próprio Jesus disse na cruz para o Pai, tetelestai, no grego, está consumado, está realizado, nada tem mais a ser feito. Mas tem eles aí que ainda ficam esperando. Mas não foi só Guilherme Miller. Desde o século XIII já havia previsão do juízo final. Um frei místico italiano chamado Joaquim de Fiore disse que até 1260, isso no século XIII, Jesus voltaria. No século XVI, em 1533, um anabatista, que ainda não existia batista, anabatista era um apelido pejorativo dado dos reformadores para esses seguidores de Menno Simons, que foi um reformador radical que não concordava nem com o catolicismo nem com o protestantismo. Ele negava a doutrina dos católicos e também dos protestantes. E chamou uma terceira turma, uma terceira via, como diz aí, atualmente, para seguir a ele. E então eles eram chamados de reformadores radicais. Não aceitavam batismo de criança, batizavam somente os adultos, aquilo que provocou uma guerra entre eles, os católicos e os protestantes. Muitos deles morreram afogados. Um anabatista chamado Melchior Hoffman previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas e o resto condenado. Mas isto também em nossos dias. Em 1982, século XX, Pat Robertson, fundador da coalizão cristã que existe ainda nos Estados Unidos, disse que Jesus voltaria até o fim daquele ano. Em 2008, isso eu me lembro, assistindo na TV, um ministro da Igreja de Deus, chamado Ronald Welland, ele disse que milhões de pessoas morreriam naquele ano, e além de prever que no outono daquele ano os Estados Unidos deixariam de existir. Quando nada disso aconteceu, o repórter foi lá na casa dele assistir essa filmagem. O repórter foi na casa dele, bateu, quando ele viu que era televisão, ele fechou novamente a porta e não quis atender nem a ninguém mais. Em 2011, Harold Camping previu o fim do mundo e uma série de terremotos devastadores a partir de 21 de maio de 2011. Segundo ele, apenas 3% da população mundial iria para o céu. Quando errou a data, ele fez a revisão, igual Guilherme Miller, e depois, para outubro daquele ano de 2011, alegando que o que ocorreu em maio, que ele tinha falado, foi um julgamento espiritual que preparava para o grande dia. Enfim, o ser humano é curioso, ele é curioso. E alguns, com a sua psicopatia ansiosa, não conseguem crer na Bíblia e pensam que podem calcular o prazo da vinda do Senhor e do fim do mundo. Mas veja o que disse Jesus, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E no verso 43, Jesus fala sobre a parábola do ladrão. Aqui nós vamos entrar na parábola do ladrão, nós vamos entrar no que Paulo está dizendo no verso 2 aqui em Tessalonicenses, que o dia do Senhor virá como ladrão. Vamos ver primeiro o que Jesus falou sobre o ladrão. Jesus disse assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vamos lá.
Esse é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses que não havia necessidade de lhes escrever sobre tempos e épocas. Por quê? Porque Paulo está lembrando a expressão de Cristo, assim como Pedro também, em 2 de Pedro 3,10. Ele diz: pois vós estritamente sabeis, Paulo está dizendo no original, ele fala assim: pois vós estritamente sabeis que o dia do Senhor, como um ladrão em noite, assim vem. Quando nós estudamos o capítulo 4, que terminou, consolai-vos aos outros com essas palavras, nós dissemos que os Tessalonicenses não sabiam nada de doutrina escatológica, mas Paulo tinha falado que Jesus morreu, Paulo tinha falado que Jesus ressuscitou, e Paulo tinha dito que Jesus iria voltar. Mas Paulo não explicou o que ia acontecer com os mortos, sobre a ressurreição, sobre transformação do corpo em corpo de glória. Isso ele não havia dito. Nós já estudamos isso. Mas falar sobre a vinda de Jesus no sentido de alertar a igreja, de fazer os irmãos se prepararem, sim, ele havia dito. Tanto que ele ressalta aqui que eles sabiam: irmão, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós bem sabeis, estritamente sabeis, que a vinda do Senhor Jesus será como ladrão. Essa palavra que ele usa estritamente no grego, akribos, significa pronto, altamente preciso. Eles sabiam que Jesus voltaria, mas não sabiam o dia. Mas sabia que era como ladrão. Essa precisão que Paulo está se referindo não é ao tempo e nem ao momento. Não é ao cronos, nem ao kairos. Não é a quanto tempo e nem a quando. Mas sim que a precisão é vigilância. Vigilância. Você sabe que ele vem, mas não sabe quando. Essa é a exigência que o Senhor Jesus fez, que o apóstolo Paulo fez, e que Pedro fez, e que toda a Bíblia faz. Os pré-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que Jesus irá antes da grande tribulação, usam este versículo e outros do tema ladrão, tudo que fala de ladrão com relação ao fim do mundo, eles afirmam que Jesus voltará repentinamente, segundo a doutrina deles, isto é, invisível. A qualquer momento Jesus pode voltar. E você pergunta: que versículo você tem para provar isso? E ele fala: Jesus falou que ele vem como ladrão de noite. Mas Paulo não está falando da invisibilidade de Jesus, e sim da vigilância. O ladrão é invisível? O ladrão não é invisível. Mas quem é que é pego de surpresa? Quem é pego de surpresa é aquele que não está vigiando. Por isso que Jesus falou lá em Mateus: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria aqui no termo ficaria acordado, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Essa é a questão. Agora, veja, essa colocação do ladrão que Jesus fez aqui é uma parábola que você tem que tirar dela as verdades espirituais. Vamos lá. Primeiro, o pai de família aqui aponta para nós, para cada um de nós que temos a nossa obrigação de vigiar. O momento que o ladrão vai chegar na casa do pai de família representa o momento que Jesus voltará, ou seja, que ninguém sabe. Agora, a postura do pai de família, que é não dormir, espiritualmente aponta para nós cristãos não dormirmos em nossa vida espiritual. Não está falando do sono físico. Quando Jesus voltar e você estiver dormindo no seu quarto, no seu colchão, ou na rede, seja lá onde for, você vai com ele. Mas Paulo está falando de quê? Do sono espiritual. Então, o ladrão não é invisível, Jesus também não será invisível. Mas quem é pego de surpresa é quem não está vigiando. Quem vigia não será surpreendido. Se o pai de família, que não sabe a hora que o ladrão vem, resolve não dormir, e não dorme, e fica armado, quando o ladrão chega, ele está preparado. É isso que Jesus está dizendo. Se você, como crente, resolve não dormir, eu não vou dormir, eu vou ser crente. E então, qualquer hora que Jesus voltar, você está preparado. Mas se você dormir, geralmente quem dorme são aqueles que dizem assim: eu sou salvo mesmo, não tem problema eu dormir. Como se o salvo pensasse em dormir. O salvo não pensa em dormir. O salvo, ele pensa em ficar acordado. O salvo, ele pensa exatamente nisso: eu quero
trabalhar para o meu Senhor, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero amar meus irmãos, eu quero evangelizar, eu quero executar meus dons, eu quero estar adorando a meu Deus. Ele não quer dormir. Quem quer dormir não é pensamento de salvo. Vamos ao exemplo dos dias de Noé, que é o que Jesus ilustra, assim que ele fala sobre o ladrão. Jesus diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38 e 39. Olha, observe que o dilúvio não foi invisível, foi? Ao contrário, foi a maior catástrofe que já ocorreu no planeta nosso. A maior. Então não foi invisível. Entretanto, ele pegou todos de surpresa. O fato da vinda de Jesus pegar o mundo inteiro de surpresa não quer dizer que é invisível, irmão. Aliás, é o contrário. É justamente porque ele será visto por todos que ele pegará as pessoas ficarão surpresas. Agora, por que Noé e sua família não ficaram surpreendidos? Por quê? Porque eles estavam preparados, eles estavam vigilantes. Então esta é a palavra, vigiar. Assim disse o Senhor, será também a vinda do Filho do Homem, assim como invisível? Não, ela será surpreendente para pessoas que, como os contemporâneos de Noé, viveram suas vidas como se o dia do Senhor não fosse acontecer. É isso que ele está dizendo. Olha o que Jesus falou que os contemporâneos de Noé faziam: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles não estavam dormindo, eles só estavam despreparados, eles só não estavam vigiando, eles só não creram na mensagem de Noé, como se fosse só. Isso foi fatal para eles. E é exatamente assim que Jesus está dizendo: a vinda visível de Jesus é que vai chocar o mundo. O que chocou os antediluvianos nos dias de Noé não foi que Noé sumiu, Noé foi arrebatado. Foi isso que aconteceu? Noé foi arrebatado, gente, e agora? Onde está o velhinho pregador que falava conosco daquelas coisas? Ele foi arrebatado. E agora? Quem poderá nos defender? Ele não existia naquela época, né? Mas observe que hoje as pessoas ainda pensam isso. Jesus vai vir, arrebata, todo mundo que é preparado some, os despreparados ficam na terra. E agora? Sumiu aquele povo que pregava na igreja. Não existe isso, irmãos. Pelo contrário, o que chocou aquelas pessoas não foi que Noé sumiu. O que chocou aquelas pessoas não é que Noé foi arrebatado, não. O que as chocou foi o rompimento das placas hidrográficas subterrâneas. O que chocou aquelas pessoas não foi nem a chuva, porque nós falamos de chuva de 40 dias e 40 noites. Chuva de 40 dias e 40 noites inunda a terra, irmãos? Não inunda, não. Chuva de 1 ano não inunda a terra. Mas a Bíblia diz que as placas hidrográficas, certo? Subterrâneas, elas se romperam. E quando elas se romperam, todos os veios internos de água estufaram para o alto. E aquilo era água para mais de 100 metros de altura, que explodia. Veios violentos de água que explodiam para o alto, a mais de 100 metros de altura, arremessando para o alto tudo que existia, árvores, animais, homens, tudo que tinha na frente. Abriu as placas tectônicas e se romperam os veios de água subterrâneos, e aquela água que estava presa sob pressão, quando dá aquele impacto que ela sai o quê? Gelada. Por isso que em alguns lugares mamutes foram encontrados, né? Mamutes foram encontrados congelados, ainda com comida em suas bocas. Tem isso. Pode procurar que você vai ver. Congelados. Ora, mas é pré-histórico.
Aí vem a evolução querer desmentir, querer fazer você acreditar nessa idiotice. Foi o dilúvio que arremessou estes animais, que arremessou estes homens. Eles foram surpreendidos, não foi porque Noé foi arrebatado, eles foram surpreendidos porque esse interior da terra explodiu e os arremessou para quilômetros de distância, e tudo que estava na superfície da terra foi destruído. É por isso que eles foram pegos de surpresa. Eles não queriam ser pegos de surpresa? Então que acreditassem em Noé. Não tinha outra alternativa. Teria alguma outra forma de fugir do dilúvio? Não, somente crendo e obedecendo o que Noé falou. E a mesma coisa hoje. Tem alguma forma de você fugir do dia do Senhor? Não. Só se você ouvir a pregação do Evangelho e se converter a ele. Só. Caso contrário, não tem como. Não tem outra saída. Noé, que não era bobo nem nada, confiou em Deus, levou 120 anos para construir aquela arca, tá bom? 120 anos para construir aquela arca. E quando ele completou 600 anos, ou seja, 5 anos depois que o pai dele tinha morrido. O pai dele morreu 5 anos antes dele terminar a arca. Quando ele terminou a arca, Deus falou assim: agora entra nela, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Ele tinha 3 filhos, mais as 3 mulheres, 6. Ele e a mulher, 8. 8 pessoas. 8 pessoas numa multidão que habitava a terra naquela época. Apenas 8 pessoas creram em Deus. Por isso que Jesus falou: quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Porque a maioria dos habitantes da terra estará incrédula, até que descrente não vai mais estar crendo que Jesus vai voltar quando Jesus voltar. É por isso que eles serão pegos de surpresa. Não é porque vai ser invisível, é porque eles não estarão crendo. As pessoas também ouvem a nós pregando, zombam de nós, escarnecem de nós, e elas permanecem incrédulas enquanto pregamos, assim como aquelas pessoas antes do dilúvio. E o que torna a vinda de Jesus como ladrão de noite para essas pessoas? É porque espiritualmente elas estão dormindo. Por isso Paulo diz no verso 6 e 7 que nós não devemos dormir. Não existe 2 fases da vinda de Jesus. É o dia do Senhor e pronto. Ele virá como ladrão vem de noite. Todos que estão espiritualmente dormindo serão pegos de surpresa e serão arrojados para a destruição, como foi nos dias de Noé. Nada tem de invisível aqui. Ao contrário, tudo parece bem mais visível do que a própria farra em que viviam aqueles incrédulos e que até hoje vivem. Um simples tsunami. Quem lembra do tsunami na Indonésia em 2004? Um simples tsunami torna impossível a fuga dos que ali estão. Imagina o dilúvio. Agora imagine a vinda de Jesus. Quem pode escapar? Eu ia encerrar com a outra fala de Paulo do versículo 3, mas vamos parar aqui no verso 2. Semana que vem eu vou falar do verso 3. No verso 1, eu disse para os irmãos o que é o dia do Senhor. Kairos, Cronos e Kairos, ninguém sabe. No verso 2, eu disse para os irmãos que Jesus irá como ladrão. Isso não é invisível, isso é apenas surpreendente. E que nós devemos estar atentos, vigilantes. E semana que vem eu vou falar do verso 3 sobre o estado que os ímpios se encontrarão quando Jesus voltar. Enquanto você que é crente, quando Jesus voltar, estará vigilante, aceso, crente fervoroso, o ímpio sabe como ele estará? Gente, tem paz e segurança no mundo, fiquem tranquilos, é assim que eles estarão. Então, eu digo hoje para você, se você ainda acha que no mundo de hoje existe paz e segurança, você está enganado.
Se você pensa que esse mundo ainda tem alguma coisa boa para você, você está enganado. Eu não estou dizendo que as coisas que você faz são coisas que você não gosta. Eu sei que são coisas que você gosta, senão você não estava fazendo. Ninguém faz o que não gosta, a não ser que seja obrigado. Mas, quando se trata dos prazeres, quando se trata das satisfações, das gratificações pessoais, ninguém está forçando ninguém. Você faz o que você faz porque você quer, porque você gosta. A questão não é essa. A questão é que, para Deus, espiritualmente, você está dormindo. Para Deus, você está dormindo. Ah, não, dormir nada, eu passei a noitada acordado, pastor. Você não está ligado. Você não está antenado no esquema. A gente passa a noitada toda, ninguém dorme não. Para Deus, você está em um profundo sono. Para Deus, você está em um sono tão violento que é impossível outra pessoa te despertar. A única pessoa que pode te despertar é Deus por meio da pregação do Evangelho. Agora eu digo para você, ao contrário dos outros pregadores, os outros pregadores falam assim: se você quiser. Eu digo o contrário: se Deus quiser te despertar. Não é se você quiser, que você não tem que querer nada. Você é barro. Barro não quer nada. Deus pega barro e faz o que Ele quer. Ou um vaso de flor para ficar bonitinho, de honra na sala, coloca flor, fica lindo para todo mundo. Ou então um vaso sanitário, que vai lá para o banheiro, receber os dejetos humanos, e que depois o vaso sanitário não fica assim: por que eu sou vaso sanitário e aquele lá é de flor? Ele não fala nada disso, porque quem fez foi o oleiro. Eu quis fazer você assim e quis fazer este aqui assim. Então eu não digo que se você quiser você vai despertar com esta palavra que eu disse. Não, porque você está dormindo e vai continuar. Agora, se Deus quiser despertar você, Ele vai despertar você. E você então vai se levantar e dizer: olha, eu fui despertado pelo Senhor e não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. Você terá uma reação, mas é se Deus despertar você. E não espere despertamento de outra forma. Não existe. De outra forma não existe. Somente através da pregação do Evangelho. E se Deus quiser despertar você. Se Deus não quiser despertar você, Ele vai usar esse dia de hoje, que está aqui, agora, que você veio na igreja, ouviu essa palavra, não se converteu, e Ele vai usar esse dia para testemunhar contra você naquele dia. Ele vai te perguntar assim: olha, é só você e Deus, tá? Não vai ficar uma multidão e Deus julgando todo mundo, é um em um. Deus vai chamar você e Ele vai olhar dentro dos seus olhos. E quando Ele olhar dentro dos seus olhos, você saberá que Ele está olhando para dentro do seu coração e conhecendo tudo de você. E tudo que você esqueceu que você já fez, Ele vai te lembrar. Ele vai botar a tua consciência fina. Você vai lembrar de tudo. Tudo. E Ele vai dizer: lembra aquele dia que você esteve na minha igreja e o pastor... Não, pastor é Jesus, né? Deus vai falar assim: o meu cachorro latiu, pregou para você, para que você entrasse no caminho, porque os verdadeiros pastores de Jesus são cachorros, viu, irmão? Só que é cachorro que late para a ovelha ficar no caminho. Os falsos pastores são lobos. Lobos, eles vêm para devorar as ovelhas. Eu sou cão pastor. Só não sou pastor alemão porque eu sou baiano. Mas Ele vai dizer para você: lembra daquele dia que o meu servo pregou as palavras para você e você não quis? Pois é, esse dia testemunha contra você. Você estava dormindo, soube que estava dormindo e não acordou. A minha palavra falou.
E eu não vou te chamar aqui à frente nada não. Eu só estou falando isso para você pensar. Estou falando isso para você levar isso para a sua consciência. Se você quiser se converter mesmo, se você quiser se arrepender de seus pecados, isso é você que vai procurar a gente. Não sou eu que vou procurar você. Você já veio aqui para ouvir a palavra do Senhor. E nós aqui nesta igreja não falamos as palavras que as pessoas querem ouvir, mas sim aquelas que precisam ouvir. Então, se você quiser, aí você procura a gente. Caso contrário, vá pensar, vá raciocinar sobre isso. Peça a Deus que tenha misericórdia de você. Lembrando que Deus não ouve a oração do incrédulo, né? Mas pede, se você tiver com o coração quebrantado realmente, se Ele já quebrantou teu coração agora, se Ele transformou teu coração de pedra em um coração de carne, você vai orar e vai te ouvir, e Ele vai ter misericórdia de você, e você vai conseguir se converter, se arrepender e vir para Jesus, e Ele vai te aceitar. Não é você que vai aceitar Jesus, não, é Ele que vai aceitar você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nesta noite.